Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 100 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A mensagem de hoje intitula-se A Figura Suprema de Todos os Tempos e fala desse homem, Jesus Cristo, que vem encantando o mundo há 2000 anos e que continuará a encantá-lo pelos milênios futuros. E continuará porque a sublime figura do Cristo não está no passado deste mundo, mas no futuro, dentre as luzes resplandecentes da nova Jerusalém celestial, que um dia descerá à terra para iniciar uma nova era de amor e luz para toda a humanidade. O fascinante sermão da mensagem de hoje foi proferido pelo reverendo Massey Mott Heltzel, na Igreja Presbiteriana da cidade de Augusta, estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, em 27 de dezembro de 1953, perante uma congregação da qual fazia parte o presidente americano Eisenhower e sua esposa. Vamos à mensagem. A figura suprema de todos os tempos. Há em Jesus Cristo um fascínio que não encontramos em nenhuma outra pessoa dentre todas as que já existiram. Quando ele andava pelo mundo, os homens sentiam um reverente temor na sua presença e eram atraídos para ele por uma força indescritível. Era tão cativante e afável que as criancinhas tinham vontade de subir aos seus joelhos e, contudo, era tão varonil e severo que homens fortes se afastavam para deixá-lo passar ou fugiam do templo quando ele os acusava de o transformarem em covil de ladrões. 20 séculos depois, Jesus continua sendo o mestre fascinante, perturbador e surpreendente. Nem mesmo os céticos conseguem tirá-lo do pensamento. É tremenda, quase irresistível a atração que sentem por ele todas as raças e classes. Não há notícia de que Jesus tenha escrito alguma coisa, contudo, seus ensinamentos têm exercido maior influência sobre o pensamento e a vida do mundo do que os ensinamentos de todos os outros mestres reunidos. Jesus conduziu mais cruzadas justas e iniciou mais reformas necessárias do que todos os outros homens fortes reunidos. O nosso calendário é datado de antes e depois do Cristo. Quer nos encontremos numa galeria de arte, quer visitando uma biblioteca ou ouvindo as obras-primas de música religiosa, compreendemos que ele é, na verdade, a figura suprema de todos os tempos, pois mais artistas têm proclamado sua glória do que a de qualquer outro homem. Sua influência sobre os indivíduos é assombrosa, pois mais pessoas seriam capazes de morrer por ele, se necessário fosse, do que por qualquer outra pessoa. Instintivamente, consideramos se uma conduta é certa ou errada, comparando-a com a conduta cristã. Em parte alguma, é a influência do Cristo mais bem resumida do que nesta conhecida declaração. Abre aspas. Todos os exércitos, todas as marinhas, todos os parlamentos e todos os reis que já existiram, todos juntos não afetaram
tão poderosamente a vida da humanidade sobre esta terra como aquela vida solitária. Fecha as aspas. Hoje, muitos que em outros tempos pensaram que podiam viver sem o Cristo neste nosso mundo conturbado, estão se voltando novamente para Ele como guia e inspiração. É impossível recomeçar sem o Cristo. Jean Paul Richter disse, abre aspas, com suas mãos chagadas, ele abalou impérios até os alicerces, desviou de seu leito a corrente dos séculos e continua governando os tempos. Fecha as aspas. Um homem capaz de exercer tal influência tem de ser fascinante. Havia algo de tão magnético na pessoa do Cristo que quando ele dizia, segui-me, as pessoas o seguiam. Não podemos conceber nenhum erro existente nele, não podemos conceber nenhuma virtude que ele não tivesse. Era humilde e terno, puro e compassivo, e temos de concordar com o centurião ao pé da cruz quando disse, na verdade, este homem era justo. Só a sua estatura moral bastaria para torná-lo a personalidade mais impressionante da história. Existe, porém, mais do que perfeição para tornar fascinante a pessoa do Cristo. Ele fez afirmações espantosas a respeito de sua pessoa. Proclamou que era humano e divino, e através dos séculos, a humanidade nunca foi capaz de renunciar à sua crença nessa afirmação. Ele disse que era do céu, ao passo que os outros eram deste mundo, que ele estava eternamente presente com o Pai, que ele e o Pai eram um. Não admira que ele fascinasse os homens com sua simples presença. Uma vez, os guardas que foram enviados para prendê-lo fizeram uma pausa para ouvir as palavras de beleza e esperança que saíam de sua boca. E quando regressaram sem ele, só puderam dar uma explicação aos fariseus. Nunca homem algum falou como este homem. Há também a sua obra. Eis uma pessoa que sempre fez o bem, curando os enfermos, alimentando os que tinham fome e aconselhando os pecadores a não pecarem mais. Realizou obras formidáveis para que a glória de Deus se tornasse manifesta entre os homens. Veio com missão ímpar, a de procurar e salvar os perdidos. Não para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate de muitos. Pensemos em sua obra como sendo a obra de um mestre. De maneira simples, atraente e poderosa, ele falava aos homens, às mulheres e às crianças sobre Deus e sobre o verdadeiro caminho da vida eterna. Ensinou virtudes diferentes, como a humildade, o amor e o perdão, e depois cumpriu-as com o próprio exemplo. As palavras de outros mestres tornaram-se ultrapassadas com o tempo, porém, as palavras de Jesus têm vigor permanente. Mas o Cristo fascina, sobretudo por sua cruz. Nada do que ele disse ou fez nos atrai tanto como esse imã de realidade e fé cristã. Os homens simplesmente não podem esquecer a figura daquele homem estranho numa cruz. E quando olham para ele, recordam sua promessa de que morreria dessa maneira em benefício do mundo. Há finalmente a sua presença. Os primeiros cristãos sabiam que a morte não era o fim das coisas para o Cristo. Jesus ressuscitara e estava vivo entre eles.
Queiramos ou não, ele está sempre aqui. Não nos poderíamos livrar dele, ainda que o quiséssemos. E temos de fazer pessoalmente alguma coisa com relação a ele. Devemos responder principalmente a estas duas perguntas. Primeira, que pensa o mundo a respeito do Cristo? E segunda, que devo fazer a respeito de Jesus? Uma vez, antes de iniciar a escalada de determinada montanha altíssima, perguntaram a um famoso alpinista: por que você quer escalar essa montanha terrível? E ele respondeu: porque ela está lá à minha espera. Havia uma fascinação na montanha, algo irresistível que o alpinista não podia esquecer. A presença da montanha o perseguia e ele tinha de fazer alguma coisa. O mesmo acontece com o sublime Galileu, essa figura culminante da história. Após 20 séculos, ele continua à nossa espera. Não podemos tirá-lo de nosso pensamento nem da nossa vida. Ele está sempre lá e temos de fazer alguma coisa. Voltemos à primeira pergunta: que pensa o mundo a respeito do Cristo? Temos de pensar alguma coisa sobre ele. E vamos à segunda pergunta: que devo fazer a respeito de Jesus? Temos de fazer alguma coisa a respeito dele, pois não podemos esquecê-lo. Uma vez que isto é verdade, a maneira sensata de pensar nele é como ele nos ensinou a pensar. É ver nele o Filho de Deus e o Salvador dos homens. E a coisa mais sensata a fazer é incluí-lo em nossa vida e viver com ele e para ele. Pois ele, que é a divindade plena e a humanidade plena, nos dará a vida plena. Jesus prometeu a vida abundante a seu povo. Se acreditamos que ele é tudo o que dissemos, então vivamos de acordo com essa crença. É assim que devemos pensar nele. É isso o que devemos fazer de Jesus. Porque façam o que fizerem dele os homens, quer escarneçam dele, quer se rebelem contra ele, quer o crucifiquem de novo, os homens jamais o esquecerão. A figura suprema de todos os tempos. Jesus é tão grande e ao mesmo tempo é tão pessoal que não cabe no mundo inteiro, mas pode caber dentro do coração humano. É tão humilde que não se impõe a ninguém, e é tão solícito que, se você o chamar, ele virá ao seu encontro imediatamente. Certa vez, o pintor inglês Roman Hunt pintou um quadro a que deu o nome de A Luz do Mundo. Nesse quadro, ele mostrava Jesus de noite, num jardim, segurando na mão esquerda uma lanterna e com a mão direita batendo na pesada porta fechada de um castelo. No dia em que o pintor inaugurou o quadro, um crítico de arte lhe disse: "Mas, Sr. Hunt, este quadro não está acabado. Falta pintar a fechadura da porta." E o artista lhe respondeu: "Não, o quadro está acabado sim. Esta é a porta do coração humano. Ela só pode ser aberta pelo lado de dentro." É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.